Vou continuar aqui então, porque eu tive que dividir em dois o vídeo, né? Vamos para o 11º limite então, desses que são um pouco mais difíceis. 11. Esse limite aqui é limite do x tende a mais infinito de e na x mais x elevado na 1 sobre x. Pra ver, tá, né? Eu peguei de uma lista de um professor de cálculo que ele fez para os alunos que queriam ir um pouco acima do que pede. Eu achei interessante. Bem, que nem o de cima, tu já vê que tem um 1 sobre x elevado aqui, né? Bizu do anterior, o mesmo. Vou aplicar e na ln, porque eu quero descer esse expoente. Qual que é a determinação que dá para checar, né? Isso aqui dá infinito aqui, porque da infinito é infinito, isso aqui é infinito, elevado na zero. Isso aqui dá infinito na zero. É uma determinação, infinito na zero. Então eu vou aplicar o e na ln. Isso aqui vai ficar limite quando x tende a mais infinito de e na ln de e na x mais x elevado a 1 sobre x, tá? Para passar ali. Fazer que nem lá em cima, eu vou usar o ESP, para não ficar escrevendo e no expoente. Vou usar o ESP. Então vai ficar ESP. Aqui vai ficar o 1 sobre x, que está no expoente, como é um ln, ele vai para frente multiplicando. Então, ln de e na x mais x. Tá? Aqui. Agora, eu tenho que resolver esse limite aqui. Certo? Ó, vamos tentar estimar quanto é que vale ele sem fazer, ó. Quer ver como dá? Vamos, o e na x ou o x, quem cresce mais? Pega o gráfico. Se fosse uma questão objetiva, né? Não tem que provar, é só estimar. Quem cresce mais? Pega o gráfico. E na x é assim e x é assim. Então, claramente, o e na x ele cresce mais que o x. Então, quando o x for para infinito, for para cá, o e na x ele vai ser muito maior do que o x, porque ele aumenta a diferença cada vez mais, ó. Essa é a diferença, ó, ele aumenta cada vez mais. Então, isso aqui, quando o x for para infinito, isso aqui aproxima para ln de e na x. Certo? Porque o x acaba sendo muito menor do que o e na x. Então, isso aqui aproxima para ln de e na x. E o ln de e na x eu sei quanto é que vale. Ele vale x. Porque o expoente def, né? Então, isso aqui ficaria x sobre x, ficaria 1. Então, ficaria esp de 1 ou e na 1, a resposta é e. É um jeito de estimar ali, né? Tu poderia estimar aqui já, né? Ó. Aqui já poderia estimar e cortar esse x porque ele cresce muito menos que esse. E aí ficar com um limite de e na x elevado a 1 sobre x, que resolve muito parecido com esse aqui. Mas agora vamos fazer bonitinho mesmo. Se fosse uma questão discursiva, tu tinha que resolver isso aqui. Não pode dizer isso, o e na x cresce muito mais que o x, então isso aqui é aproximadamente e na x. Tu não pode dizer isso aqui. Numa discursiva. Não vale. Matematicamente não é provável, né? Não está provado. Então a gente vai provar como? Por confronto. É que nem no anterior, no ln de x cresce menos, a gente sempre provava por confronto. Dá para induzir, mas a gente prova por confronto. Quais são as funções que a gente vai pegar, então? Seguinte. Aqui. Eu tenho a função que eu quero, que é ln de e na x mais x sobre x, certo? Aqui é a função que eu quero. Como eu falei aqui, o e na x, ele acaba crescendo muito mais do que o x. Então, a gente sabe que x, ele é menor do que e na x para x tendendo a mais infinito. Isso aqui é fácil de provar, né? Fácil que nem o anterior. Pega a função f de x igual a e na x menos x, certo? A derivada disso, f' de x, é e na x menos 1. A derivada de e na x é e na x, a derivada de x é 1. E na x menos 1. E na x menos 1 é maior do que zero se
x maior do que zero, certo? Que x maior que zero dá n a zero, dá 1 menos 1. Então, se x é maior do que zero, n a x menos 1 é maior do que zero. Ou seja, se x é maior do que zero, a função é crescente. Que nem o anterior, tu pode mostrar desse jeito. A função é crescente. Se ela é crescente, significa que se eu pegar um valor maior do que zero de x e mostrar que ele é positivo, significa que todos os seguintes vão ser. Eu posso pegar o próprio valor f de 1. F de 1 é E menos 1. E é maior do que 1, isso aqui é maior do que zero. Certo? Se f de 1 é maior do que zero pela função ser crescente, como a função é crescente, então f de x é maior do que zero para x maior do que 1. Certo? Que nem o anterior. Desculpa aí. Então, quando x tende a infinito, ele é maior do que... o e na x é maior do que o x. Que é meio óbvio pelo gráfico e tudo, né? A gente induz isso. Por isso que limite, muitas vezes, quando é objetiva, tipo a escola naval, não precisa resolver. Às vezes, tu pode induzir o limite. Por conhecendo como é que funciona o gráfico, como é que funciona o crescimento e decrescimento das funções, etc. Então, é o seguinte... Se x é menor do que e na x, então vocês concordam comigo que ln de e na x mais x vai ser menor que ln de e na x mais e na x, quando x tende a infinito? Quando x tende a mais infinito? Porque x é menor do que e na x quando x tende a mais infinito. Se eu somo um termo no ln, ele acaba sendo maior, né? Se eu somo um termo no logaritmando, ele é maior. O ln de e na x mais x é menor do que o ln de e na x mais e na x, se isso aqui for maior do que isso. Entendeu? É uma função crescente. Então, isso aqui dividido por x. E isso aqui, ele acaba sendo maior que o ln de e na x sobre x. Por quê? Porque x é maior do que zero. Aqui seria e na x mais zero. Só que x é maior do que zero. Então, isso aqui acaba sendo maior. Mesma coisa. O logaritmando sendo maior, o ln é maior. Então, esse é o meu intervalo de confronto. Por quê? Porque nesses todos esses intervalos, ó, quanto é que vai dar esse aqui? Vou aqui pra baixo. Só. Aqui, pula pra cima. Aqui, ó. Vou aqui pra baixo, só. Aí. ln de e na x é x sobre x menor do que ln de e na x mais x sobre x menor do que ln de 2e na x sobre x. Aqui é 1, menor do que ln de e na x mais x sobre x. Menor do que... Eu vou abrir isso aqui no quê? Numa soma, porque é um produto. Então, isso aqui vai ficar ln de 2 sobre x mais ln de e na x sobre x. Que nem o anterior, isso aqui vale 1. Então, a gente tem que 1 é menor do que ln de e na x mais x sobre x. E isso aqui é menor do que ln de 2 sobre x mais 1. Certo? Agora eu posso aplicar o limite. Por quê? Porque isso aqui vai tender para 0, e aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1. Então, quando eu fizer limite, quando x tende a mais infinito de 1, é menor do que limite... Opa, saiu voando. Quando x tende a mais infinito de e na x mais x sobre x, e é menor do que limite quando x tende a mais infinito de ln de 2 sobre x mais 1. Isso aqui vai para 0. Então, isso aqui vai ficar 1 e 1. Logo, daqui, a gente tira a conclusão. Provado por termo do confronto que limite, quando x tende a mais infinito, de ln de e na x mais x sobre x, isso aqui vale 1. Provado por confronto, que era o que a gente tinha já suposto ali, estudando a função, né? Que o e na x cresce muito mais do que o x, então dá para aproximar por e na x aqui. Numa questão da naval, tu faria desse jeito, tu não ia fazer confronto, que você não precisa, porque é uma questão objetiva. Mas se fosse uma questão discutida da prova de cálculo, tem que fazer assim. Porque aqui não é prova, isso aqui é suposição. Na física a gente usa muito isso, tipo de supor, assim. Então, se fosse uma questão de física, isso aqui tu pode fazer. Mas como é uma questão de matemática, tu tem que provar mesmo. Então aqui tu tem que usar o teorema do confronto. Então, por teorema do confronto, certo?
Com isso aqui a gente resolve o limite lá, né? A gente tinha parado aonde no limite? A gente queria saber então o limite quando x tende a mais infinito de e na x mais x elevado a 1 sobre x. A gente tinha ficado que isso aqui era o limite quando x tende a mais infinito de esp ln de e na x mais x sobre x. A gente mostrou que isso aqui vale 1, então isso aqui ia ficar e na 1, o que dá e. Então esse limite vale e, certo? Perfeito, né? Com isso, a gente fica então com o 11º feito. Vamos para o último dessa lista de difíceis, que envolve algumas funções um pouco diferentes. O 12º agora. Lembrando que a gente pode usar os limites que a gente já mostrou, né? Que eu vou deixar no card aqui em cima, como os outros vídeos que a gente mostrou eles. Porque esse aqui vai ter que usar um que a gente já mostrou, que eu não vou mostrar de novo. Então agora nós vamos para 12, que é a última desses que são difíceis. Eles são um pouco mais trabalhosos. A 12 eu botei ela aqui, não porque tem confronto ou alguma técnica louca, x tende a 0, mas porque ela envolve funções que a gente não está habituado. Arc, cosseno, seno hiperbólico de x. Ela envolve funções que a gente não está habituado, que é essa aqui. Limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno ao quadrado hiperbólico de x, dividido por x ao quadrado, arco cosseno de seno hiperbólico de x. Assusta um pouco, assusta, mas não é tão difícil assim. Só tem que saber manipular essas funções. Bem, o que acontece? Em geral, a gente não trabalha normalmente com cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. As pessoas se assustam quando veem ele. Mas o que ele é? Ele não é nada mais, nada menos que uma outra forma de parametrizar outro tipo de cônica. Como assim? Se eu tenho uma circunferência, o gráfico de uma circunferência, ou uma elipse, pode ser também, existe uma coisa chamada parametrização. Quem faz naval já deve ter visto, porque a naval cobra bastante parametrização. O IME também, o IME adora, o ITA também cobra. Em geral, quem fez física viu, só que não tá ligado, mas viu parametrização também. O que acontece? Parametrizar é tu escrever o gráfico de uma função, pode ser de 3 variáveis, 2 variáveis, 5 variáveis, em função de uma variável única. Quem faz R3, quem estuda R3 para naval, já viu porque aparece muito na equação da reta no R3. Porque a equação da reta no R3 a gente não tem como escrever como uma equação única. Ou tu escreve como uma tripla igualdade, ou tu parametriza a equação. E é o que a gente vai fazer aqui. Tu pode escrever a equação da circunferência em função de 2 variáveis. Tu pode, que é a que a gente conhece, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Nesse caso eu vou botar a circunferência de raio 1. Mas tu poderia também escrever a equação da circunferência em função de uma só variável, parametrizando ela. Que seria o quê? Eu chamo x igual a cosseno t e y igual a seno de t. Se eu escolher essas variáveis, essa mudança de variável, eu sei que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1, uma constante. E eu já determinei o intervalo, porque o cosseno está entre menos 1 e 1, então x pertence a menos 1 e 1, e y também pertence a menos 1 e 1, é a variação do seno. Se eu substituir o seno ao quadrado por y ao quadrado e o cosseno ao quadrado por x ao quadrado, eu fico y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a equação da circunferência. Ou seja, eu posso escrever a equação assim, mas se eu quiser escrever a equação como uma variável só, eu escrevo x igual a cosseno t e y igual a seno t. Isso se chama parametrizar. Escrever uma equação de quantas variáveis tu quiser em função de uma só. Mas essa não é a única cônica. Tem a elipse também. A elipse é igual, só que muda que tu vai mudar o número da frente. Se, por exemplo, botasse 2 aqui e 1, eu teria uma elipse, porque daí o x ele vai de menos 2 até 2, então iria assim.
E o y vai de 1 até menos 1, então ele iria desse jeito. Aí formaria uma elipse. A elipse é parametrizada da mesma maneira, com seno e cosseno. Só muda o número na frente do seno e do cosseno. Outra cônica famosa, que são 3 cônicas na real, é a parábola. A parábola, a gente parametriza ela toda hora em física, só que a gente não se liga. Quando faz um lançamento oblíquo, na física, a gente está parametrizando a parábola, porque a gente está escrevendo ela em função do tempo. A coordenada x dela, o quanto ela se mexe em x, e o quanto ela se move em y. A gente está escrevendo em função de uma variável só, que é o tempo. Então isso é uma parametrização. Qual que seria ela, então? A gente pode chamar x igual a t e y igual a t quadrado. Isso aqui parametriza a parábola. Por quê? Porque essa equação vai ficar y igual a x quadrado, que é uma parábola. Ou seja, a parametrização de uma parábola é mais simples. Ela envolve o x ser uma função de... Uma delas ser uma função de primeiro grau e a outra ser uma função de segundo grau. Com isso, se parametriza uma parábola. Desculpa. Uma função linear e uma função quadrática. E onde é que entra o seno e o cosseno hiperbólico? Ele não aparece muito em exercício de ensino médio, por isso que a gente não fala tanto. Mas ele é a parametrização da hipérbole, que é a terceira cônica. Por quê? Qual que é a equação da hipérbole? Ela é y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1, uma constante. Pode ser menos 1 também, enfim. Depende de qual é a direção da hipérbole. Se eu chamar y igual a cosseno hiperbólico de t e x igual a seno hiperbólico de t, vocês lembram quanto é que vale o seno e o cosseno hiperbólico? O cosseno hiperbólico ele é e na t mais e na menos t sobre 2. E o seno hiperbólico é e na t com o menos e na menos t sobre 2. Certo? Esse é um seno e cosseno hiperbólico. Sendo assim, vamos tentar substituir isso aqui e ver o que que dá. 2 ao quadrado mais, e na t menos e na menos t sobre 2 ao quadrado. Isso aqui igual a 1. Aí, isso aqui ao quadrado vai ficar e na 2t, duas vezes esse vezes esse. Esse vezes esse dá 1, então dá mais 2. Mais e na menos 2t, porque é na menos t ao quadrado. Dividido por 4. Menos. Esse aqui ao quadrado dá e na 2t. Daí duas vezes esse vezes esse, com menos. Menos duas vezes esse vezes esse. Esse vezes esse dá 1, então dá menos 2. Mais e na menos 2t, tá? Que é o quadrado desse, dividido por 4. Eu levei ao quadrado só. Isso aqui tem que ser igual a 1, pra gente mostrar que parametrizou. Quando eu botar o menos aqui, vai ficar e na 2t mais 2 mais e na menos 2t menos e na 2t mais 2 menos e na menos 2t. Dividido por 4. Isso aqui dá e na 2t corta com o e na menos 2, com menos e na 2t. E e na menos 2t corta com o menos e na menos 2t. Então isso aqui vai ficar 4 sobre 4, o que dá o 1 mesmo. Então essas funções parametrizam a nossa hipérbole. Por isso elas são chamadas de seno e cosseno hiperbólico. Certo? Bem, eu queria mostrar isso só para ver de onde é que vem. E também para conhecer a relação básica, que pouca gente, às vezes a gente não nota porque no ensino médio não é trabalhada. A relação fundamental dos cosseno e seno hiperbólico, que é cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Essa é a relação fundamental. Porque daqui, ó, da parametrização da hipérbole, y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Entendeu? Daqui que vem. Cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico igual a 1. A gente mostrou aqui. Então, com isso aqui mostrado, a gente vai lá para cima e a gente vê que tem 1 menos cosseno hiperbólico ao quadrado. Se eu boto aqui, eu boto menos seno ao quadrado hiperbólico ao quadrado de x, ele é o 1 menos cosseno hiperbólico ao quadrado de x, aqui de baixo, ó, passando para cá. Ou seja, eu posso substituir esse por isso aqui. A gente vai ficar com limite, quando x tende a 0,
de menos seno hiperbólico ao quadrado de x sobre x ao quadrado arc cosseno de seno hiperbólico de x. É a primeira coisa que tu faz. Aí tu vê isso aqui, tu lembra daquele que a gente viu antes, o limite fundamental. Não tô achando a folha aqui, com minhas coisas toda perdida, mas tu lembra lá do limite fundamental, que é seno de x sobre x, quando x tende a zero. Tu pensa, isso aqui tem que dar 1. Pois é, tu mostrou? Não mostrou. Tu pensou certo? Pensou certo, isso aqui dá 1. Porque seno hiperbólico e o seno, e o cosseno hiperbólico e o cosseno, eles têm muitas similaridades. E essa é uma delas. O limite dessas funções, ele tende a convergir. Ou seja, o seno vai ser x quando x tende a zero também, que nem o cosseno. Mas a gente não mostrou aqui. Eu quero mostrar. Esse é o objetivo da dificuldade desse exercício. Se não fosse isso, seria direto. Tá, primeiro vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui tá direto. É só para enganar. Arco cosseno, o seno hiperbólico de x, eu boto x igual a zero. Quanto é que dá seno hiperbólico de zero? O seno hiperbólico é isso aqui, ó. É na zero menos é na zero sobre 2. Isso aqui dá 1 menos 1, 0. Isso aqui dá 0. Arco cosseno de zero, quanto é que... Arco cosseno de zero, quanto é que dá? Qual que é o ângulo cujo cosseno é 0? Π sobre 2, né? Então, tudo isso vale π sobre 2. Então, a gente vai tirar para fora do limite já. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre π, porque está invertido. Limite, quando x tende a 0, de menos seno hiperbólico de x sobre x quadrado. Hiperbólico de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Opa, deu problema no vídeo, não vi que estava gravando ou não. Aí tinha parado de gravar e não tinha visto. Então eu vou voltar onde parou o último momento no vídeo. Parou quando eu estava aqui. Aí o que eu estava fazendo? Eu queria mostrar como resolve esse limite. Que a gente já induziu que por o seno e o cosseno hiperbólico serem muito próximos, isso aqui vai valer 1. Vai valer 1 quadrado. Mas a gente tem que mostrar mesmo que isso aqui é ok. E aí? A gente vai abrir o seno hiperbólico no que a gente sabe que ele é. A gente sabe que o seno hiperbólico de x, ele é e na x menos e na menos x sobre 2. Então a gente vai abrir nisso. Aí vai ficar menos 2 sobre π, limite, quando x tende a 0, de e na x menos e na menos x ao quadrado sobre 4x quadrado. Tá? E aí? Agora, se liga. E na menos x é 1 sobre e na x, certo? Isso aqui é 1 sobre e na x. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por e na x ao quadrado, eu posso entrar dentro do quadrado. Como assim? Vou fazer isso aqui, ó. Menos 2 sobre π, limite, quando x tende a 0, eu vou multiplicar em cima e embaixo por e na x ao quadrado. Isso aqui fica e na x menos e na menos x ao quadrado sobre 4x quadrado, tá? Só multipliquei, isso aqui multiplicar por 1. Aí esse e na x pode entrar dentro do quadrado aqui, porque tá o quadrado também. Vai para baixo. Eu mudei a folha porque eu vi que ia precisar de mais espaço depois. X na 0, botei aqui embaixo, ó. Tem o menos 2 sobre π, né? Aí, o e na x quadrado entrando vai ficar e na 2x, porque eu vou multiplicar e na x com e na x com e na x vai dar e na 2x, e e na x com e na menos x dá 1. Então isso aqui fica e na 2x menos 1 sobre 4x quadrado e na 2x. Que é e na x ao quadrado é e na 2x, né? Tá? Daí fica na 2x. Aí, seguinte, o x tendendo a 0, e na 2x dá e na 0. Isso aqui dá 1. Então fica 1 isso aqui. Já pode substituir até. Isso aqui fica 1. Tá? E agora, eu vou lembrar vocês de um limite... que faltou o quadrado. Um limite que a gente viu antes, que eu falei que a gente ia usar limites de antes.
A gente viu esse limite aqui. Foi o exercício 6 ou 7, não lembro agora. Mostrar esse limite aqui. E a gente também viu o derivado dele, que é x sobre nx menos 1, aplicando a função inversa, né? Os dois valem 1. Marca esse segundo aqui, porque é o que a gente vai usar nesse caso. Falei que esses limites aqui aparecem muito, eles são meio fundamentais. Eu vou pegar esse x² e vou botar para dentro do quadrado que está aqui, porque os dois estão ao quadrado. Na real, eu vou fazer melhor. Vou pegar o 4x² e vou botar para dentro, porque o 4x² fica 2, eu vou botar os dois para dentro. Daí isso vai ficar menos 2 sobre π, limite, quando x tende a 0, de n2x menos 1 sobre 2x ao quadrado. Tá bem bonitinho, bem parecido com isso, né? Muda o que? Aqui tá 2x, aqui tá x. Bem, né? Aí é direto. Uma mudançazinha de variável. Eu digo que u é igual a 2x. Quando x tende a 0, u tende a 0 também. Certo? Então isso aqui vai ficar menos 2 sobre π. Limite, quando u tende a 0, de u menos 1 sobre u ao quadrado. Aqui o limite é x sobre nx menos 1, isso é 1. Então o limite contrário seria o inverso de 1. O inverso de 1 é 1 também, né? Então isso aqui seria 1. Sendo assim, isso aqui vai ficar menos 2 sobre π. Esse é o limite inicial. O seno ao quadrado sobre x ao quadrado acabou sendo 1 ao quadrado daqui, que ficou ao quadrado. Então daqui a gente anota um outro limite fundamental que é legal de guardar. Seno ao quadrado de x, seno hiperbólico de x sobre x vale 1, o limite quando x tende a 0. Similar ao seno, porque os dois têm propriedades muito parecidas. Tá? Similar ao seno. Esse é o 12, é o último dos difíceis. Esse vídeo ficou meio espalhado porque o vídeo travou. Meu celular está dando uns bugs, infelizmente ele está velho. Mas é isso aí, o 12. Eu vou fazer mais alguns no próximo, que alguém me recomendou. Não sei se é um nível mais difícil, mas envolve um outro conceito que é expansão de Taylor e série de Maclaurin para resolver os outros, que são alguns limites que não resolve por confronto, nem por manipulação. Só por L'Hopital daria para resolver, ou por, como a gente não quer usar L'Hopital, por séries. Aí vai dar para expandir, inclusive, aquele que eu marquei como fundamental, né? Que é o limite quando x tende a 0 de L... Não, x tende a mais infinito, de ln de x sobre x. Eu vou dar uma expansãozinha nele aqui, porque aqui ele está muito pequeno ainda. Só para recapitular, os limites que a gente já encontrou, então, são limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x, esse vale 1. Limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x, esse vale 0. Limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual ao limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado na x, esses dois valem E. A gente marcou o limite quando x tende a 0 de ln de x mais 1 sobre x, que foi o que eu botei ali antes, que é igual ao limite quando x tende a 0 de x sobre e na x menos 1, e esses aqui valem 1, os dois. Eu gosto de guardar como fundamental. E a gente fez o limite quando x tende a mais infinito de ln de x sobre x, esse vale 0. O limite, o derivado dele, né, tipo, de x sobre e na x, esse aqui vale 0. Aqui embaixo. E agora, hoje, a gente conseguiu mais um que é meio fundamentalzinho, que é seno hiperbólico de x sobre x, como o seno vale 1 também. Ok? Essas são as listinhas que a gente tem até o momento. Não vai ampliar mais que isso, acho que esses aqui seriam os fundamentais que é preciso saber. O resto manipula em cima deles. É isso aí. Se gostou, curte, comenta, compartilha, manda um abraço aí embaixo, bota o seu feedback, se gostou ou não do vídeo. Eu sei que teve alguns problemas e tal, mas fala de coração. Ativa o sininho para receber notificação quando eu enviar vídeo novo. Se inscreve no canal. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima.